Olá, hoje é quarta-feira, dia 21 de março de 2018. Vamos aos destaques desta edição. No quadro Talentos da PUC, vamos conhecer um aluno do curso de Relações Internacionais que se aventura pelas artes cênicas. A relação da mídia com a memória humana é tema de livro lançado na universidade. E hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Nós vamos exibir uma reportagem emocionante que fala sobre a longevidade das pessoas portadoras dessa síndrome. Fique com a gente, pois o Espaço PUC está no ar. Olá, boa tarde. A arte, ela educa, transforma a vida de muitas pessoas e é uma forma de se fazer política. É isso que afirma o Daniel Gama, nosso personagem de hoje no quadro Talentos da PUC. O Daniel, que é aluno do curso de Relações Internacionais, concilia as aulas com a rotina de ensaios. Ele precisa falar, veja só. Dizem que a primeira frase de um discurso é sempre a mais difícil. Mas que bom que agora ela já passou. Eu tô precisando falar, por isso que eu vim aqui hoje. Tô aqui com vocês, gravando isso, porque eu preciso falar. O teatro eu comecei de uma maneira meio despretensiosa, assim. Eu nunca imaginaria que eu iria me virar ator mesmo. Eu morava em Salvador, né? E eu trabalhava com arte lá, eu era palhaço. E essa fomentação pela arte, assim, em geral, sempre me chamou muita atenção. E aí acabou despertando em mim essa vontade por fazer teatro mesmo. Eu acredito muito que a arte é política, assim, é o ato da gente estar fazendo política. E o teatro, consequentemente, a gente está nesse viés também. E em relações internacionais a gente tem muito essa vertente na profissão. Então esse diálogo da política em si, acho que ela é fundamental, assim, mas o dia a dia das duas profissões, elas acabam que são muito divergentes. Então, às vezes, é um desafio para conseguir lidar com as duas. Eu estudo de manhã, ensaio a tarde toda, à noite, e aí volto, e aí tenho que estudar para a prova, e depois... Então fica essa rotina meio louca, assim, mas sempre dá certo no final. A gente faz dar certo, né, quando a gente quer fazer, né? Talvez seja um pouco pretensioso da minha parte querer falar sobre mim, né? Talvez seja uma necessidade de autoafirmação ou de que vocês se sensibilizem com a minha presença aqui. Geralmente a gente faz uma montagem no meio do ano e uma no final do ano. E esse é o nosso costume. E durante esses períodos a gente trabalha mesmo para as apresentações, mas não especificamente o texto, nem a forma da própria encenação, mas são motivações para a gente chegar até esse lugar, assim. Mas atualmente, por exemplo, eu estou ensaiando especificamente para um monólogo que eu escrevi, que a gente vai estar lá no Rio de Janeiro, apresentando no festival de esquetes. É que eu não sou coisa para se falar, tampouco algum exemplo para alguém. O teatro, ele te deixa vivo o tempo todo. Eu acho que essa é a essência dele, eu acho que nos transmuta em todos os sentidos, assim. Então, é como se você sentisse mesmo uma necessidade por você ser ator. Tem até uma frase do Wagner Moura que ele fala assim: se eu não fosse ator, eu estaria fazendo a mesma coisa. Isso para mim resume o meu motivo no teatro, na arte e tudo. Meu nome é Daniel Gama, eu tenho 20 anos, estudo na PUC Minas, né? Faço Relações Internacionais, estou no 5º período e sou ator. Mas é que eu ainda sinto o que se foi. Muito legal, não é? E hoje é o Dia Mundial da Síndrome de Down, data que serve para refletirmos a respeito da inclusão. E felizmente temos motivo para comemorar. É que nos últimos anos a expectativa de vida de quem tem a síndrome praticamente dobrou. Mas apesar de viverem mais e com mais qualidade, essas pessoas enfrentam desafios ao envelhecer com os mesmos direitos de qualquer cidadão. Quando ele nasceu, a perspectiva era que não chegava à adolescência. Não tinha nada a fazer. Falaram que ele não ia andar antes dos 3 anos, ele andou com 1 ano e pouquinho. Que ele não ia falar antes dos 3 anos, ele falou logo
Um ano e pouquinho, 2 anos, ele balbuciava, já falava frase. Que ele não ia aprender a ler. Ele aprendeu a ler antes de 8 anos. A habilidade das mãos que tocam esse instrumento, assim como esta energia que alimenta a rotina do Marcelo, contraria um futuro previsto para ele quando nasceu em 18 de setembro de 1979. Naquela época, a expectativa de vida de pessoas com a síndrome de Down não passava dos 35 anos. Pois é, hoje ele já está com 37 e é com essa carinha de jovenzinho, assim como os sonhos que estão só começando. Vou ser ator para divulgar minhas peças, meus musicais e também participar das novelas de televisão. Acredito que essas duas contribuições, o diagnóstico precoce e o desenvolvimento de estudos do metabolismo do organismo trissômico, contribuirão em muito para o aumento da expectativa de vida, né, no campo da medicina nos indivíduos com síndrome de Down. No Brasil, estima-se que 300 mil pessoas tenham a síndrome de Down, segundo o IBGE. E para elas a vida está mais longa, com uma média de 70 anos. É como se a caminhada tivesse dobrado de tamanho, mas chegar até a melhor idade ainda esbarra em alguns desafios. Falta ter esse olhar de aceitação social mesmo, né? Ter ocupação dos espaços verdadeiramente. E falta, acima de tudo, o que a gente também luta, que é uma das nossas bandeiras, oportunidades. Porque até bebezinho ainda vai, as escolas já estão começando a aceitar, aí depois passa por uma fase difícil que é a adolescência, mas e depois, né? Eu até escrevi um texto recentemente sobre e depois da escola. E aí não tem oportunidade no mercado de trabalho. Se a gente pegar aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, que a gente tem catalogados, são 12 pessoas com Down apenas trabalhando. A gente tende a infantilizar as pessoas com síndrome de Down de uma forma, assim, eterna, né? São sempre anjinhos, crianças, e não são pessoas como nós, que têm uma diferença genética que é um cromossomo a mais. As pessoas com síndrome de Down, elas podem tudo, desde que tenham o estímulo adequado. E essa propriedade sobre o assunto na fala que acabamos de ouvir tem uma razão. Agora, sem o jaleco, a minha conversa é com a mãe do pequeno Davi, que tem a síndrome de Down. Nasceu o filho e junto um novo foco na carreira da Janaína, que se especializou nesta área para ajudar o Davi e outras dezenas de crianças. Janaína, essa motivação surgiu do lado mãe? Surgiu do lado mãe, mas também veio de um diagnóstico que eu fiz, né, através do cuidado que eu tive que ter com o Davi, né, que eu enxerguei o quão despreparados todos nós, médicos, somos para lidar com as pessoas que têm síndrome de Down, porque nós não temos essa formação na faculdade. Minha principal inspiração, claro, tem 93 centímetros e 15 quilos e está sentado no meu colo. Dedicação capaz de prolongar vidas, de mais qualidade, mas também de barreiras. Nascer com um cromossomo a mais ainda reflete em direitos a menos, uma realidade que se estende à família da Júlia, de 3 anos. A inclusão é uma coisa muito recente. Nós que temos 30 e poucos anos não convivemos com pessoas com síndrome nas escolas. E daqui a 30, 40 anos, quem sabe a gente já não está no mundo ideal, sem ter separação, sem ter exclusão. Desejo que a cada ano é reforçado no pedido da família inteira, mesmo quando a velhinha soprada é dedicada a uma pessoa em especial. Longevidade para mim é viver mais tempo. E eu espero que esse mais tempo seja com mais qualidade de vida do que era o que a gente costumava ver. A gente já evoluiu muito nos últimos 30 anos, então daqui 30, 40 anos eu acredito que vai ser bem melhor do que é hoje. E quanto ao futuro desses pequeninos, melhor que seja traçado por eles mesmos. Muitas vezes nasce uma pessoa com deficiência, não vai dar em nada. Se você não definir no nascimento que não vai dar em nada, obviamente não vai dar em nada. Se eu definir para minha filha que ela não vai falar inglês, não preciso nem tentar. Então o que a gente sempre trabalha é que todo ser humano precisa ter sonhos. E as pessoas com deficiência precisam ter sonhos projetados. Ela vai ser o que ela quiser, não tem limitação para ela. O que ela quiser ser, onde ela conseguir chegar, vai ser isso. Para a gente é a nossa realização. Se ele vai ser médico, se ele vai ser astronauta, se ele vai ser piloto de avião, se ele vai ser caminhoneiro, lixeiro, padeiro, costureiro, o problema é dele. Desde que ele seja feliz, é isso que eu espero dele daqui 30 anos. Muito legal. E
E nesta terça-feira, a PUC Minas São Gabriel foi palco do lançamento de uma obra que é fruto do trabalho de vários pesquisadores da área de comunicação. O livro A Memória por Vir, Mídias e Processos Identitários tem como objeto principal a memória humana, como o próprio nome diz. Ao longo da vida, nós guardamos lembranças de acontecimentos que nos marcaram no passado e nos ajudam a construir quem somos atualmente. Com o objetivo de discutir o conceito de memória e os modos como ele se faz presente na mídia, o livro A Memória por Vir, Mídias e Processos Identitários nos permite fazer uma análise diversa da construção desse conceito. Nosso grupo de pesquisa, Mídia, Memória e Construção de Identidades, ele busca pensar a memória no ambiente midiático e como que isso impacta, contribui ou atrapalha os processos de construção identitária. O livro é resultado das discussões do seminário Mídia e Memória. A obra leva artigos de professores convidados e de pesquisadores do grupo. A primeira parte do livro, ela foi organizada para apresentar um resumo dos textos dos palestrantes que participaram do seminário. E a segunda parte foram os artigos dos pesquisadores do próprio grupo, tá? Que já desenvolveram pesquisas, né? Que estavam com pesquisas em andamento, e essas pesquisas não terminaram, né? Elas resultaram em um artigo, e a segunda parte do livro foi para a publicação desses artigos. O livro apresenta o conceito de memória por meio de narrativas midiáticas nos aspectos históricos, sociais, memória biológica, memória artificial, entre outras possibilidades. O jornalismo ele constrói dia a dia as narrativas sobre pessoas públicas, sobre acontecimentos públicos. E com essas narrativas diárias é que se constrói a memória, que as pessoas vão fazer uso dessas narrativas e vão construir memórias a partir dessas narrativas jornalísticas. De acordo com o professor Mosaí Salomão, no jornalismo, a memória se faz importante, pois é um elemento para estudar a mídia. Porque a mídia é lugar da memória, né? Tem um autor que fala lá dos lugares da memória. A mídia é um dos lugares da memória. O tempo todo os jornais, os portais, as emissoras de rádio, as emissoras de televisão, ao narrarem o cotidiano, elas estão com certeza criando textualidades que já servirão como objeto da memória. Para os alunos, discutir esse tema dentro da universidade é muito válido, pois além de ser um incentivo à pesquisa científica durante a graduação, amplia o conhecimento sobre esse conceito que está diretamente relacionado à prática jornalística. É uma oportunidade para o estudante aqui de jornalismo da PUC do São Gabriel ter uma aproximação com esse universo da pesquisa, esse universo da academia e às vezes gerar um gosto por aquilo ou uma oportunidade mesmo. Esclarecer para quem está na graduação e tem interesse de fazer mestrado, uma pós, como funciona esse processo. Ter esse contato mais próximo com professores que incentivam a pesquisa, professores que promovem um debate com os estudantes, acho que isso é muito bacana. O Espaço PUC vai para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o Espaço PUC. Olha só, a Chapada do Canga fica a 5 quilômetros do distrito d'Água Quente, próximo a Mariana. É uma área de campo com vegetação primitiva, característica de orquídeas, arnica, entre outros tipos de plantas. A vista que se tem do local é privilegiada. É tudo para falar isso, hein, Bastante. E agora, amanhã, nós vamos ter um simpósio sobre a Chapada e sobre o Vale do Peixe Bravo, que também fica aqui em Minas. A Anne Guimarães traz mais informações para a gente sobre isso. Boa tarde, Anne. Boa tarde, Tomás. Boa tarde, Raíssa. E boa tarde a todos que estão nos assistindo. Pois é, amanhã, a partir das 4 da tarde, o Museu de Ciências Naturais PUC Minas vai realizar o simpósio Chapada de Canga e Vale do Peixe Bravo de Minas Gerais.
O simpósio vai falar sobre o patrimônio ambiental e cultural de interesse para a conservação dos geossistemas ferruginosos. Para mais informações, é só mandar um e-mail no contato@institutopristino.org.br ou ligar no número 031 3643 0452. E eu tenho só mais um recadinho. Eu descobri um segredo. Raíssa, feliz aniversário, tá? E agora você confere os destaques de nossa agenda. A PUC Minas oferece curso de extensão para pessoas que trabalham no ramo da beleza e da estética, além de demais interessados. O curso Beleza com Saúde, Aspectos de Biossegurança e Ergonomia para o segmento de beleza e estética é promovido pela Pró-Reitoria de Extensão e vai acontecer no campus Betim e na unidade Barreiro. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de abril pelo site sistemas.pucminas.br. Nesta sexta-feira, 23 de março, o curso de Filosofia promove a prática extensionista Filosofia com Cinema. As atividades terão a exibição do filme O Senhor das Moscas. O evento acontece a partir das 3 da tarde no auditório 3 do prédio 43, Campus Coração Eucarístico. O evento é aberto à participação do público em geral e as inscrições podem ser feitas no próprio dia do evento. Vou aproveitar aqui para agradecer os parabéns da Anne, minha colega. Muito obrigada, amiga. E agora, a reforma trabalhista foi aprovada no ano passado e propôs diversas mudanças na legislação. Uma das alterações mais polêmicas foi sobre a jornada e o intervalo de trabalho. Esses pontos podem interferir diretamente na saúde do trabalhador. A rotina corrida de muitos também pode afetar o físico e o psicológico. Por isso, eu converso agora com Patrícia Pinto de Paula, professora da Faculdade de Psicologia da PUC Minas. Ela estuda sobre saúde mental e trabalho. Boa tarde, professora. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, eu que agradeço o convite e a oportunidade. Obrigada. Então, professora, o que é a saúde do trabalho? Quais são os pontos que isso engloba? Antes de a gente falar sobre saúde do trabalhador, rapidamente o que é saúde, né? E até a própria lei orgânica de saúde, ela vai nos dizer que saúde não é somente ausência de doença. Saúde depende da alimentação, da moradia, do transporte, do trabalho e dentre outros fatores que compõem o processo complexo entre saúde, vida, trabalho, doença, saúde. E aí o trabalho é um dos componentes reconhecidos pela própria lei orgânica de saúde, que é a principal norma que regulamenta toda assistência à saúde. E a saúde do trabalhador, ela está contemplada enquanto um conjunto de ações prioritariamente para prevenir acidentes, adoecimentos, que são muito frequentes ainda nos dias atuais. E caso o trabalhador, seja acometido por algum adoecimento, por algum acidente, ele tem também direito à sua reabilitação. E, professora, nesse sentido, qual a principal diferença de saúde do trabalho e segurança do trabalho? Ótima questão, porque a segurança ela vai trabalhar os fatores de risco. Na medida que, então, se faz um mapeamento, se faz um diagnóstico, é possível colocar para a empresa, para a organização pública, para uma organização do terceiro setor, as organizações não governamentais, os cuidados necessários, tendo em vista a prevenção. Como eu disse anteriormente, a própria norma regulamentatória vai dizer da importância da prevenção. E aí esse mapeamento de risco, a grande especialidade é exatamente com o pessoal da segurança. Então, saúde do trabalhador exige do profissional que for lidar nesse campo uma interdisciplinaridade. Professora, e hoje, atualmente, quais que são as principais doenças que afetam o trabalhador? A gente sabe que tem muito estresse, um ritmo de trabalho muito puxado. Quais são as principais doenças? Essa é uma questão, porque podemos pensar que o trabalho é no momento em que a gente coloca a roupa ou o uniforme, a indumentária, ou quando a gente passa o cartão para chegar ao local de trabalho, para chegar no posto de trabalho. E, na verdade, o trabalho ele perpassa o nosso cotidiano, E, na medida em que o mundo do trabalho está inserido na nossa sociedade, a gente vive num tempo muito acelerado.
né? É muito interessante pensar que essa aceleração do tempo, por um lado, ela possibilita a nossa conexão em tempo real entre o evento e a notícia. Olha aí o WhatsApp, por exemplo. Entretanto, se a gente coloca essa dimensão da aceleração da vida cotidiana no mundo do trabalho, ela pode, ao mesmo tempo, facilitar os nossos processos, as nossas atividades, pode também sobrecarregar. A síndrome do burnout, que é um estresse extremo, é uma frequência preocupante em relação à saúde do trabalhador e à saúde pública. E de forma mais extrema, até suicídios cometidos no local de trabalho. Dado um estresse que, para além do estresse que nos coloca em movimento, do correr atrás, um estresse que pode ser patológico. Professora, e quais medidas a empresa pode tomar para evitar que esse tipo de coisa aconteça com o trabalhador, estresse, tudo isso? É fundamental trabalhar nas duas dimensões, a dimensão da obrigatoriedade da empresa com os equipamentos de proteção individual e coletivo, as normas serem cumpridas em relação a ruídos, a luminosidade. Então, esse campo das condições de trabalho, cabe à empresa fazer um trabalho a partir dos especialistas da segurança. Já no campo das relações entre os profissionais que componham o quadro funcional da empresa, é fundamental o trabalho da psicologia junto com as outras áreas das ciências humanas, dentre elas, inclusive, a comunicação, para possibilitar uma melhora nas relações de trabalho. Então, a responsabilidade cabe ao empregador e também a cada um dos trabalhadores reconhecer, primeiramente, é necessário tomar os cuidados de prevenção, é necessário também trabalhar as relações entre os colegas de trabalho, com chefias, enfim, de modo que a gente, dentro dos possíveis, possa ter um bom ambiente de trabalho. A gente vê, né, que tem surgido muitas empresas descontraídas, com ambiente de trabalho assim mais relaxado, um ritmo mais calmo. Isso ajuda o trabalhador ou não garante nada? Ajuda e faz uma diferença, e esse é um modelo de gestão, uma gestão mais flexível, uma gestão participativa, em que as organizações elas vão modelando e, em contrapartida, aumenta-se a produtividade. Na medida em que o trabalhador estando mais seguro e mais satisfeito, nós produzimos melhor e, inclusive, com menos recursos, né, de forma mais econômica, mais produtiva. E vai ao encontro, essa questão que você traz, Raíssa, assim, de empresas mais flexíveis na sua gestão, na sua administração, vai ao encontro do que a gente chama de uma parceria, porque não tem empresa que consiga sobreviver sem trabalhadores saudáveis e o bem-estar no trabalho. E, por outro lado, como não existe almoço de graça, a gente tem que trabalhar. Então, essa parceria, ela é possível? Sim. É um grande desafio para os administradores, mas também a gente, enquanto trabalhador, tem que ter essa consciência do que é possível ser feito por nós mesmos. Professora, e agora, infelizmente, nosso tempo está acabando, mas a gente citou agora há pouco a reforma, né, trabalhista. Ótimo. O que muda na saúde do trabalhador com todas essas mudanças? Essa é uma temática que talvez demandaria até um outro programa, assim, em razão do tempo. Enfim, a reforma trabalhista, aprovada em novembro do ano passado, ela coloca várias modificações, algumas modificações necessárias na medida em que o ferramental de trabalho modifica, essas normas vão ter que também se atualizar. Entretanto, duas modificações que são perdas, a modificação em relação à jornada de trabalho e ao tempo de trabalho. Em conjunto com a portaria da terceirização, a gente pode sintetizar, Raíssa, que estamos numa condição de vulnerabilidade. Sim, muito obrigada, professora, foi muito esclarecedor. Obrigada mesmo. Disponham. Professora, muito obrigado, viu? Disponham. Olha, amanhã eu estarei de volta na companhia do André Luiz para falar sobre meteorologia. Ficou curioso? Então nós vamos ter uma palhinha do programa de amanhã com o próprio André, que está ao vivo lá na nossa redação. Vamos para lá. Oi, André, boa tarde. Oi, boa tarde, Tomás. Boa tarde, Raíssa. Bom,
Dia 23, sexta-feira, é Dia Mundial da Meteorologia e o Repórter PUC de amanhã vai falar sobre as aplicações da meteorologia para além da previsão do tempo, ou seja, na agricultura, na marinha, na aeronáutica e até na engenharia. Nós vamos receber aqui no estúdio o meteorologista e coordenador do Instituto Nacional de Meteorologia daqui de Belo Horizonte, Lisandro Gemiak, e vamos receber também o diretor de alerta de risco da Defesa Civil, Dayan Carvalho, que vai falar um pouco para a gente sobre o trabalho da Defesa Civil aliado à meteorologia. Então não percam, é amanhã às 17 horas aqui na PUC TV. Ok, André, muito obrigado. Amanhã a gente vai estar aqui, como o André disse, às 5 horas da tarde pela PUC TV e pela TV Horizonte. Raíssa, parabéns. A Anne me atropelou. Mas parabéns. Muito obrigada, que Tomás. seja um período aí que se inicia, um período de muita grandeza para você. Obrigada. E ter amigos assim como vocês ajuda muito também. Muito obrigada, gente. Essa edição do Espaço PUC fica por aqui. Enquanto isso, continue nos acompanhando pelas nossas redes sociais. É @PUCTV Minas. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.